Boa noite, queridos amigos que estão aí do outro lado da telinha, né? Ainda não estamos juntos presencialmente em nossa casa, espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade, daqui da cidade de Cafelândia. Mais uma vez eu agradeço, né, gentilmente ao convite aí das meninas que organizam o trabalho do Evangelho, às quartas-feiras, e convido a todos vocês que estão aqui reunidos, desde já, né? Vocês podem já pegar um copo com água, porque assim como nós fazemos lá na nossa casa espírita, durante o trabalho, né, às quartas-feiras do Evangelho, nós recorremos à água que será magnetizada, né, energizada pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos benfeitores. E assim como acontece lá na casa espírita, nós estamos aqui, embora reunidos não presencialmente, mas ainda assim o trabalho acontece. Ainda assim, os bons amigos espirituais estão conosco, ainda assim, os nossos mentores estão ao nosso lado, né? Então eu convido para que vocês deixem aí a água, que é esse elemento aí que será magnetizado ao longo da noite pelos nossos amigos, né? Pelos nossos benfeitores espirituais, né? E nós vamos começar então o trabalho do evangelho esta noite, fazendo, né, como de costume, uma oração para abertura deste trabalho, para nós começarmos então a nossa reunião, né? Então eu convido a todos vocês a pensar em Deus, a pensar em Jesus Cristo, independente da forma que você o conhece, vamos pensar em Deus, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus Cristo, e a pedir que os bons amigos possam nos ajudar, possam nos intuir, possam nos ajudar a ter forças, né, para livrarmos das más tendências, das más inclinações, dos maus pensamentos, das más disposições, né, inclinações que nós temos enquanto aqui encarnados. Então a gente roga a Deus, a gente roga a Jesus para que para que eles possam nos sustentar, nos ajudar e envolver o nosso coração e envolver o nosso pensamento com tudo aquilo que é de bom, né? Que assim seja. A proposta da noite hoje é falar a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu particularmente gosto muito, é o meu capítulo preferido. Eu gosto muito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e gosto muito do capítulo Cristo Consolador também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo 2 tem um item que é o meu preferido, que é o item 5, que é chamado o ponto de vista. E o ponto de vista, queridos, é fundamental. O ponto de vista é o divisor de águas na nossa vida. O ponto de vista que a doutrina espírita, então, nos oferece é preponderantemente acalentador em nossas vidas. O texto, lá no capítulo 2, começa dizendo assim, que quando Jesus ele era interrogado pelo rei dos judeus a respeito do seu reino, né? Então o rei lá dos judeus pergunta para Jesus, qual é o seu reino? Né? De que reino que você veio dizer? Qual é o reino aí que você veio ensinar? O que você veio trazer para a gente? E Jesus diz, então, responde, né, para aquele rei, que o seu reinado não era deste mundo. Que o seu reinado estava muito além, aliás, deste mundo.
que o seu reinado, que o reinado do Cristo aqui na terra, ele estava muito além do que qualquer coisa material. Porque tudo que é material, queridos, tudo que é material acaba, né? Tudo que é material, a gente pode considerar que tem um fim. E Jesus veio trazer para a gente, nessa primeira fala, quando ele é interrogado, né? O que ele veio fazer aqui, qual era o reino que ele estava falando, e Jesus traz para a gente que o seu reino ele não era desse mundo. Ele vem afirmar para a gente que realmente as coisas da terra elas podem passar, as coisas da terra elas podem acabar, mas o seu reino, que é o seu amor, a sua alegria, a sua boa vontade em servir, isso não acaba jamais. É como está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14, que diz: tudo o que é de Deus, tudo, 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 absolutamente tudo que pertence a Deus é eterno, é imortal. Então o amor é imortal, né? O carinho que a gente tem por aquele que tem a convivência, né, conosco é imortal. As relações humanas, né, de carinho, de amizade, de consideração, de afeto, de amor, isso não passa, né? Isso a gente constrói. Então, quando a gente tem essa sensação, quando a gente tem, melhor dizendo, essa certeza, as coisas acabam por ficar melhores, acaba ficando mais tranquilas, nós passamos a ter um novo nível, um novo estágio de consciência, porque nos dá a certeza de que o que é de Deus, o que está ligado ao amor, não acaba. Não acaba. E isso, com certeza, está atrelado à visão que nós temos da doutrina espírita, quando ela traz para a gente, lá no item 5, capítulo 2 do Evangelho, o ponto de vista. Por que o ponto de vista? Porque o Espiritismo, porque a doutrina espírita, ela vem de encontro a essa máxima de que tudo que é de Deus é eterno. Por quê? Porque nos dá o entendimento, né, da vida futura. A gente passa a conhecer a vida, a gente passa a entender, a gente passa a observar, a gente passa a crer na vida futura, né? Do lado de lá. E aí, quando Jesus ele é interrogado sobre qual era o reino que ele estava trazendo para a gente naquele momento, sobre o que ele estava, né, querendo trazer, do que dizia o seu reino. E Jesus diz que o seu reino ele não era daqui, mas que ele traria sim, como testemunho da verdade. Eu me pergunto, que verdade seria essa? Qual é a verdade que Jesus disse que veio testemunhar? Já que ele não ofereceria um reino, né, grandioso, aí, suntuoso, como muitos achavam que ele faria naquela época, quando ele veio para cá, qual é o reino de que ele falava? Qual era a verdade que ele disse que traria para a gente? E aí, meus amigos, a doutrina espírita, ela entende que essa verdade, essa máxima da verdade, se revela à vida futura. Então, a verdade que Jesus disse que traria para a gente é relacionado à vida futura. É relacionado a esse entendimento. Se a gente não tiver consideração, se a gente não tiver compreensão da vida futura, muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, fica difícil da gente entender, fica difícil da gente compreender,
fica difícil da gente conviver. Então, quando a gente tem a noção e o conhecimento da vida futura, absolutamente fica muito mais fácil de conviver, fica muito mais fácil de entender, fica muito mais fácil da gente observar. Então, quando Jesus disse para a gente que veio para trazer a verdade, a gente, esse testemunho, melhor dizendo, dessa verdade, como está lá no item 2 do capítulo 2 do Evangelho, a gente passa a entender que essa verdade ela está ligada a esse conhecimento do porvir, a este conhecimento da vida futura. E quem é que explica? Quem é que responde isso? A doutrina espírita, o espiritismo. Então, o espiritismo ele vem trazer para a gente que a vida, né, ela não acaba absolutamente aqui na carne, né? Nós somos, melhor dizendo, espíritos imortais. Nós estamos num corpo de carne. E aí, somente o conceito claro de que a vida não termina no túmulo nos dá o entendimento para justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, olha o que diz lá no item 2 do capítulo 2 do Evangelho. Somente o conceito claro de que a vida não acaba no túmulo é que a gente tem o conhecimento e o entendimento para justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, olha lá o que fala no Evangelho. Somente quando a gente tem esse entendimento da vida futura é que a gente consegue se harmonizar com Deus e entender os absurdos que nós passamos aqui na Terra. Meu irmão, minha irmã, vai dizer para mim que não é uma dor incomensurável, como eu conversava com uma amiga, irmã, hoje à tarde, quando uma mãe tem o seu filho desligado. Antes dela, nem a psicologia dá nome para tamanha dor. Porque quando a gente se separa do marido, né, no sentido do desenlace, do desencarne, enfim, a gente fica o quê? Viúvo. Né? Se a minha mãe, se meu pai morre, desencarna, morte não, se ele desencarna antes de mim, eu fico o quê? Órfã. O filho ir embora antes da mãe é tão dolorido que nem a psicologia dá nome. Então, é o que nós estávamos falando ainda hoje à tarde. Se nós não tivermos a compreensão, a clareza, né, o conhecimento acerca da vida futura, acerca do porvir, como diz aqui no Evangelho, somente o conceito claro de entender que a vida não acaba no túmulo é que nos dá a condição de, como ele diz aqui, justificar os absurdos da vida terrena. Porque pode parecer a muitos olhos um absurdo, como de fato é, né? Como de fato é. Há certas dores que realmente parece aos nossos olhos um absurdo. Mas Deus está por detrás, na frente, ao lado de absolutamente tudo que nos envolve. Né? Quando ele deu a terra para Jesus governar, Jesus Cristo, que é o seu filho, que é o governador, que é o que cuida, né, do planeta Terra, que nós sabemos que a doutrina espírita tanto nos fala, né, nos traz, que a gente aprende. Quando Deus deu, né, essa incumbência para Jesus Cristo, ele não deixou Jesus a esmo, quiçá a nós. Então, tanto Jesus está sob o amparo do Pai para governar a terra, quanto nós estamos sob a sua tutela também. Só que a gente, meus amigos, você, eu, nós muitas vezes nos esquecemos disso. Por quê?
Porque as coisas aqui, às vezes, nosso calcanhar tem uma pedrinha que aperta um pouco mais. Então a gente acaba esquecendo às vezes, né? Às vezes a gente acha que as coisas estão fora do controle. Às vezes a gente acha que a nossa dor realmente é mais pesada que a do outro. Ou então a gente se culpa achando que a nossa dor não é nada, que é frescura, né? Tem esse outro lado também. Às vezes a gente pode achar assim, ai, só eu sou a vítima. Mas tem aquelas pessoas também que acham que nunca são a vítima, né? No sentido assim, que fica lá aguentando, martela e convive, vive e realmente está passando por alguma dificuldade, mas não. E nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui encarnados, né? Nesse corpo de carne, nós estamos aqui e nós temos sim as nossas vicissitudes, os nossos contratempos, as nossas fraquezas, as nossas mazelas, os nossos dias de tormento. Mas vamos aprender com a natureza. O que os pássaros fazem quando eles sabem que a tempestade se aproxima? Eles se recolhem. Então tem certo tempo, meus queridos, que é tempo de se recolher. Em que sentido? De ficar introspectivo, de ficar de mal com a vida? Não. Mas há situações que é necessário o recolhimento na oração, na vigilância, no cuidado redobrado, melhor dizendo, triplicado, quadriplicado. Ah, mas eu já faço prece. Mas tem momento da nossa vida, duplica a quantidade de vezes que você faz. Tem momento em nossa vida que é necessário ficar ao máximo vigilante. Assim como os pássaros do céu. Quando eles percebem que a tempestade se aproxima, isso é natureza, é a lei de Deus. É a mãe natureza. Quando os pássaros percebem que a tempestade vem, eles se recolhem. Eles analisam, eles se acautelam. O que Jesus diz pra gente? Sejam mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Né? Acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Tenha cautela. Né? Tá vendo que tá saindo do eixo? Opa, pera, deixa eu voltar. Deixa eu me recolher na prece. Deixa eu redobrar o evangelho. Deixa eu buscar entendimento. Né? Não no sentido negativo de introspecção, eu vou me trancar dentro do quarto, daqui eu não saio. Absolutamente, absolutamente. Mas tenta volver-se, né? Voltar-se para dentro. É como os amigos nos trazem na noite de hoje. Está passando ali pela dificuldade, está passando ali pela tormenta, vigia, dobra, redobre, melhor dizendo, o cuidado e a vigilância. Porque sob o controle de tudo que nós passamos está Deus, está Jesus e está os amigos que nos cuidam. Ainda ontem eu conversava com uma amiga e ela me perguntou assim: mas eu também tenho esse anjo guardião, esse que me cuida? Todos nós temos. Todos nós temos. Os amigos espirituais dizem pra gente que às vezes o que acontece, a gente, né? Nós, por alguns motivos, por algumas intercorrências, nós nos afastamos deles. Mas eles estão sempre ou presentes ou de soslaio, mas sempre estão nos observando. Às vezes o que precisa é só a gente dar um empurrãozinho, sabe? É só dar um passo de, mentor, anjo da guarda, denominação que seja, amigo espiritual. Eu andei meio afastado, eu andei fazendo umas coisas aí, andei pisando na bola, fiz umas coisas erradas, mas eu tô aqui de novo, tá? Dá uma ajuda? Que pai que ao filho lhe pedir
pão lhe oferece uma serpente? Que pai faria isso? Então, meus amigos, vocês realmente acham que quando a gente pede assim de coração para que esses amigos espirituais voltem a cuidar da gente, vamos dizer assim, para que a gente volte a ter esse envolvimento com esses amigos, para que a gente realmente receba ali o amparo e o perdão por qualquer que seja a ferida que a gente causou em alguém. Às vezes esse alguém nem sabe da ferida, mas a gente sabe. Mas quando a gente pede realmente, né, de coração, é como diz a benfeitora Joana de Ângeles: errou, todo mundo erra. Como disse Jesus, atira a primeira pedra quem nunca errou. Não tem ninguém aqui que está assistindo essa live que não tenha cometido algum erro. Não existe isso. Não existe. Se existisse, nós não estaremos aqui encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação. Então você errou, eu errei, uns mais, outros menos. Mas o que disse a benfeitora Joana de Ângeles? Errou? Tá. Dá para consertar? Não dá? Vamos avançar e nada de lamuriar, nada de ficar se volvendo ao que errou, mas sim segue adiante. É como nos orienta Jesus: vá e não peques mais. Pecou? Tá. Existe a colheita, a gente sabe, dá uma outra palestra o assunto de causa e efeito, enfim, mas errou? Vá e não peques mais. E tenta ali entender, né? Tenta ali, de alguma forma, trabalhar para que isso não aconteça, mas avance, né? Adiante, siga, prossiga, como diz o amigo Orson lá de Matão, prossiga, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil para ninguém. Porque a gente sabe que realmente é muito recorrente a gente se envolver, né? Ali, às vezes, numa maledicência, é muito recorrente a gente se envolver ali num pensamento ruim, é muito recorrente a gente ficar ali prostrado. A gente sabe. Eu faço isso, você posso colocar minha mão no fogo que faz também. Por quê? Porque nós estamos encarnados em um planeta de prova e expiação, não é ditoso, não é purpurina, não é felicidade o tempo todo. Então é natural, meus amigos, é natural a gente ficar triste, a gente cometer equívocos, é natural. No entanto, a doutrina espírita nos orienta que quando a gente tem uma visão, né, um ponto de vista da vida futura, a gente passa o quê? Não lamuriar e avançar. Vá e não peques mais, como diz Jesus. Joana de Ângeles, errou? Tá, tem lá a causa e efeito, enfim, mas segue, adiante. Trabalha, serve, coopera, redobra a vigilância se necessário. Mas segue, prossiga. Porque nós temos instrumentos para nos ajudar. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, quando a gente tem essa noção clara da fé que existe o amanhã, que a vida não acaba no túmulo, quando a gente tem convicção disso, a gente passa a entender que isso nos dá, melhor dizendo, uma fé inabalável no porvir, uma fé inabalável no amanhã, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual se encaram a vida terrena. Então, quando a gente tem essa noção clara de vida futura, a gente passa a ter uma fé, como ele diz aqui no Evangelho, item 5, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os amigos dizem pra gente que quando a gente tem essa noção clara que a vida não acaba no túmulo, que o que está lá é um corpo de carne, mas que o espírito vive
em outra dimensão, mas ele vive. Isso nos dá, amigos, uma fé, como ele diz aqui, inabalável no porvir. Porque eu reitero aqui, meus amigos, o quão pavoroso deve ser esse desenlace de um filho antes da mãe. E Deus, na sua bondade, ele não faria isso conosco. Que a gente nunca mais o visse, que a gente nunca mais o abraçasse. Será feito em outra dimensão, no momento certo. Mas será feito conforme o amor que Deus tem para conosco. É como está lá no livro dos médiuns. Que mãe, né, ficaria feliz em berço esplêndido quando morresse, né? Como algumas vertentes diz pra gente aí. Que mãe que ficaria feliz sabendo que o seu filho, por consequências da vida aqui na Terra, fez algum ato muito grave e ficaria separado dela para sempre? Que mãe cantaria louvores no céu, sabendo que por algum momento o filho errou e não vai para o céu junto com ela? Kardec traz isso para a gente lá no livro dos médiuns. Então, o filho fez algum erro aqui, né? Como eu disse anteriormente, tem a questão da causa e efeito. Vai reparar, mas um dia eles se verão novamente. É como diz aqui o começo, lá no item 2 do capítulo 2. Quando a gente tem a clareza da vida futura, quando a gente conhece o amanhã, quando a gente começa a se envolver com a doutrina espírita, no sentido de conhecer, como disse aqui Jesus, conhecer a verdade. Conhece-vos a verdade vos libertará, ele nos diz. Então, quando ele diz aqui que o seu reino não era desse mundo, mas sim que ele traria um reino para nos apresentar a verdade, e aí os amigos espirituais, lá no item 2 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz pra gente que essa verdade, ela está atrelada, ela está comungada, ela está conectada com esse conhecimento do porvir. Porque quando a gente conhece o porvir, como ele diz aqui, nós criamos entendimentos para justificar os absurdos da vida terrena. É o ponto de vista que a gente passa a ter. A doutrina espírita, ela nos dá um ponto de vista a respeito das coisas, a respeito das considerações. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, não tem fim, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. Para quem se coloca como pensamento na vida espiritual, a vida corpórea torna-se uma simples passagem. Ou como diz meu esposo, a vida corpórea é um dia na escola. Aqui é uma escola. Lá é a verdadeira vida. Quando a gente falta aqui, ou seja, quando a gente desmaterializa, quando a gente desencarna aqui, a gente falta na escola e vai para a verdadeira vida. Quando isso acontece? Não sei. É cada um ao seu tempo. Quem sabe é Deus. Então Deus, que é o Senhor da vida, que nos deu a vida, Ele sabe. Ele sabe o momento, né? Que nós faltaremos, então, na escola. As adversidades e tribulações dessa vida não passam de incidentes que você suporta com paciência, por saber que são de curta duração. Então, quando nós temos essa consciência na vida futura, item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem esse ponto de vista a respeito da vida futura, a gente passa a entender que tudo que nós passamos aqui
são contratempos e nós aprendemos a suportar, a conviver, porque a gente sabe que passará. Como diz Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, tudo passa. O que é ruim, a dor, né? A pandemia a qual nós estamos vivendo, enfim, as doenças da carne, tudo passa. O revés financeiro, né? A doença do corpo físico, tudo passa. Mas o dia na praia, o dia de futebol com seus filhos, né? Um dia feliz aí, um piquenique num jardim, isso também passa. Tudo passa. Na outra live, eu lembro que eu falei alguma coisa a respeito de passar e reitero aqui, se alguém não ouviu, como minha mãe cantava, canta ainda, minha mãe está aqui encarnada junto da gente, mas quando eu era menina, minha mãe cantava que tudo passa, tudo passará, né? Como diz a canção. E nada fica, nada fica. Realmente, tudo, tudo passa. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige seus pensamentos à vida presente e torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Então, como diz aqui o Evangelho, quando nós focamos, quando nós só pensamos que a vida é aqui e agora, parece que quando a gente não tem o que a gente quer, ele diz aqui, a gente se comporta como criança que quer um brinquedo e não tem. Quando a gente entende que é do lado de lá a verdadeira vida, que nós estamos aqui na escola, nós passamos a ter conhecimento da vida futura. Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito lá na região, né, mineira, ele é um grande trabalhador na seara espírita e certa feita ele fez uma colocação da seguinte forma, que o sonho da vida dele era ser maestro. E ele passou muito tempo chateado, enfim, por não ser maestro. Olha que maestro para juiz é uma distância, né? E ele não seria, não pelas circunstâncias da sua vida, ele, enquanto Haroldo, não seria maestro. E aí, ele passou a entender que ele está Haroldo, mas ele é um espírito imortal. Então, se ele não foi maestro Haroldo, ele pode ser maestro como José, como Antônio, como Mané. É isso que fala aqui o Evangelho, o texto do Evangelho, queridos. Quando a gente não tem a consciência clara da vida futura, a gente quer as coisas aqui no presente, e quando a gente não tem, a gente parece criança quando não tem um brinquedo. Ah, porque eu queria fazer mestrado, mas eu não fiz, porque eu não fiz inglês, porque eu não tinha dinheiro, porque o sistema, porque isso, porque aquilo, porque os filhos. Ou seja, sabe? Eu não fui, aliás, eu não fiz o mestrado Jamile, mas quem sabe José, Mané, André fará um dia seguir aí essa via acadêmica que eu tanto gosto e tanto admiro quem faz. Né? Então a gente passa a ter, sabe, uma leveza. Sabe? Que a cada qual o seu tempo, que a cada momento ali as suas obras. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita que concentra a vida no presente, o Espiritismo nos mostra que a vida é um simples conjunto e elos do Criador. Então, o Espiritismo ele nos dá essa amplitude. O Espiritismo ele nos dá o entendimento de que não é apenas a vida presente, mas há causas aqui por questões pretéritas, que foi, há causas aqui que nós resolveremos lá, enfim, nos dá esse leque, essa abertura, né, de considerações a respeito do amanhã. Olhai as aves do céu e veremos que o nosso Pai sustenta as aves que estão no céu. Imagine o que ele faz por cada um de nós. É como
cantava Davi no Salmo 121. Ergo os olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará o teu pé tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila a guarda de Israel. Senhor é a tua guarda, tua sombra. O Senhor está à tua direita, à tua esquerda. De dia o sol não te ferirá, nem a lua da noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida. O Senhor guarda a tua chegada, desde agora para sempre. Meus amigos, Salmo 121 está lá. Davi, há tanto tempo, trouxe para a gente que o Senhor te vela, te guarda, te protege. Minha mãe também, agora me lembro que toda vez antes de dormir, ela sempre falava que o Senhor te guarda, te protege, te ilumina. Ela falava algumas coisas nesse sentido. Minha mãe estava ali se referindo a Davi, ao Salmo de Davi que está na Bíblia. 121, Salmo 121 que Davi trouxe pra gente. O Senhor, que é o Deus da vida, te guarda, te protege, te ilumina, está à tua frente, atrás, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. O Senhor te protege, né? Te guia, te defende. E aí nós, quando temos essa certeza, quando nós temos essa intuição, quando nós temos essa fagulha, né? Essa centelha, melhor dizendo, em nosso coração, a gente passa a ficar mais cautelosos, né? Um pouco mais mansos, certos de que Deus, enquanto nosso Pai, está sob o leme, está sob o cuidado, está sob o amparo, e assim nós ficamos sempre aí mais tranquilos. No entanto, para a gente ter essa consideração, né, para a gente ter esse entendimento a respeito da vida futura, muitas vezes a gente tem que ter o quê? Cautela, né? Disciplina, conhecimento. Nós muitas vezes precisamos aí redobrar o nosso entendimento, redobrar a nossa vigilância. E aí, o que eu posso fazer então nos momentos de sofrimento? Já que nós vimos na noite que nós temos esse ponto de vista a respeito da vida futura, né? Nos dá esse entendimento do porvir, do amanhã. Então nós passamos a entender que esse ponto de vista, essa consideração, né, que a doutrina espírita tanto nos traz, tanto nos mostra, né, nos convida a entender, nós entendemos, nós compreendemos sobre a bondade de Deus para conosco. Então, o que a gente faz quando a gente sofre? Guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam entusiasmo na fé que te abraça e por isso te repele, mas Deus sempre te acolhe. Muitos te conhecem o coração aberto ao sentimento mais elevado e te envolve no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitos te acham doente, muitos te acham incapaz, mas Deus te fortalece. Muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam da dedicação. Para que você vai fazer isso? Você é boba. Olha como que ele te trata. Não, é toma lá da cá. Quantas vezes a gente não ouve isso, não é mesmo? Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e não te desampara. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento
e te dizem ironias. No entanto, Deus olha, observa cada gesto seu e não te abandona. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho. No entanto, Deus te acompanha todos os dias e te abençoa. Prossegue. Então, o que fazer quando eu estiver sofrendo? Prossegue. Prossegue adiante, confia na presença e na justiça de Deus. Que Deus, hoje, amanhã e sempre, te dará sempre o melhor. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e está no livro Hora Certa. Nesta mensagem, Emmanuel é muito enfático, é muito prudente ao dizer para a gente que, mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que pareça que as coisas não estão indo bem, prossegue. Acautelai-vos, como diz Jesus. Eita, palavrinha difícil. Mas mantenha a cautela, mantenha a segurança, mantenha ali a vigilância, mantenha ali o foco, a persistência, a resistência, na prece e na oração. Porque é assim, meus queridos irmãos, nós temos a convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Convido vocês todos que estão aí, que se mantiveram do outro lado da telinha, a fechar os olhos neste momento, a fazer a nossa oração final, junto com a água, que neste momento será energizada, magnetizada pelos benfeitores espirituais. Senhor da vida, que o Senhor possa estar neste momento em cada lar, em cada coração, em cada pensamento, em cada joelho que se dobra, lhe pedindo em oração, Senhor, as forças para sustentar-vos diante das dificuldades da vida. Senhor, assim como disse Davi, o Senhor que está à frente, atrás, do lado direito e do lado esquerdo, o Senhor que tudo sabe, esteja conosco em todos os momentos, nos dê a fortaleza para continuarmos, nos ajude a sermos prudentes, a sermos cautelosos, disciplinados, Senhor, para que não caiamos em tentação. Mesmo que as tentações venham, Senhor, nos ajude, na figura de Jesus, a abraçarmos, no bom amigo que está ao nosso lado, seja ele espiritual ou mesmo amigo físico que a gente tanto gosta, nos ajude, Senhor, a nos apegarmos a essas pessoas que gostam e que cuidam da gente. Pois assim, quando vier a tempestade, quando houver o sofrimento, nós teremos a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e que nós estamos amparados. Muito obrigado, queridos amigos, que vocês possam ter uma abençoada noite de sono, um abençoado término de semana, e que os bons amigos espirituais que cuidam da nossa amada Casa Espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade, possam estar como estiveram, como estão, e com certeza estarão ajudando e intuindo todos os nossos trabalhos. Um beijo, fiquem com Deus.